Graça e paz a todos, eu sou o pastor Paulo Coutinho e hoje vamos falar sobre Gênesis 12, versículo 1. E o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra. O que Deus quis dizer de fato para Abraão? No vídeo passado, nós vimos que quando Deus diz a Moisés para ele ir até Faraó, ele usa o termo bo. Mas quando Deus diz aqui em Gênesis 12, 1, para Abraão sair da sua terra e ir de um lugar para o outro, Deus não usa mais bo, Deus usa ler. Tá? No texto hebraico está assim: Vaiomer, o nome de Deus, no caso Yahvé, El Avram, ler. Ou seja, aqui no inglês, inclusive, está usando como get out, saia. Né? Então, ler tem o sentido de vai. Como, por exemplo, em Gênesis 27, Rebeca diz para Jacó: vai ao rebanho. Então, ele sai de um lugar e vai para o outro. Então, a gente traduz ler literalmente como vai mesmo. Tá? Vai de um lugar para o outro, esse é o sentido. Você sair de um local e ir para um outro local. Tá? E esse é o sentido de ler. Mas o que Deus quis de fato dizer para Abraão aqui em Gênesis 12, 1? Por quê? Porque o termo ler aqui, ele não está sozinho no texto hebraico. No texto hebraico está assim, ó. Ler, depois tem um lerá. Ler, lerá. Uma expressão muito famosa entre os judeus, né, explicada aí por vários rabinos já. O termo ler, lerá, não é simplesmente vai e está tudo certo. Vai de um lugar para o outro, tudo certo. Você poderia ter só ler, igual no caso de Rebeca. Sai daqui, vai para lá. Vai para o local que eu vou te mostrar. Vai para uma outra terra. Mas Deus coloca isso nessa ordem. Lerá, ler, lerá. Todos nós precisamos viver o nosso ler, lerá. Por quê? Ler, lerá, esse lerá, né, o ler é vai ou vá, e o lerá seria traduzido como a si mesmo, ou para você mesmo, ou por si mesmo, ou para dentro de si mesmo. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo para Abraão assim: Abraão, ler, lerá, vai daqui para uma terra que eu vou te mostrar e você vai se descobrir. Você vai descobrir o seu propósito, você vai descobrir o seu chamado, você vai descobrir quem você é. Então todos nós precisamos de um ler, lerá em nossas vidas. Às vezes as pessoas perguntam assim: pastor, qual é o meu chamado? Quem é aluno meu do curso, eu só digo isso: ler, lerá. Ou seja, vá por si mesmo, vá por você, vá se descobrir. Mas Abraão descobriu isso do nada? Não, como é que Abraão descobriu? Ler, lerá. Ele foi indo, ele foi por si mesmo. Né? Ele obedeceu à ordem de Deus e durante a caminhada ele acabou descobrindo mais sobre ele e mais sobre o propósito de Deus na vida dele. Qual era o chamado dele? Então, você quer descobrir o seu chamado? Ler, lerá. Faça a obra, siga a ordem de Deus e você vai se descobrir no meio do caminho, sabe? É ali que você aprende sobre Deus, é fazendo a obra que você aprende sobre você mesmo, sobre o seu chamado. Não dá para descobrir o chamado estando ainda em Ur dos Caldeus. É interessante isso, cara. Por que Terá, o pai de Abraão, já tinha informação de ir para Canaã antes de Abraão? A Bíblia não diz, mas alguns rabinos, né, o rabino Roni e outras pessoas interpretam, porque parece que no texto, né, essa é uma inferência, é como se Deus tivesse chamado primeiro Terá. Só que Terá tinha um problema, que é a marca que fica na sua vida até Josué, capítulo 24. Ele era fazedor de ídolos. Sabe? Talvez, tá? Vou falar como eles falam aí. Talvez Deus chamou Terá
Talvez, como Deus falou com Abraão, falou com ele, não sei. E ele foi. Mas ele foi sem abandonar quem ele era, sabe? E numa jornada com Deus, nós temos que estar dispostos a abrir mão de coisas em nossas vidas para seguirmos adiante com Deus. Às vezes Deus tem um chamado, irmãos, mas poucos somos escolhidos. Porque para Deus nos escolher de fato, para Deus ter escolhido Abraão, olha a jornada que Abraão fez, cara. Ler. Vá para a tua jornada, vá para si mesmo, vá se descobrir. Abraão teve que sair no meio da sua parentela, não é porque Deus ele é contra a família, ele é autor da família. Algumas pessoas interpretam muito errado esse texto porque não fazem exegese, não tem teologia. Então, ler. Sai da tua parentela, ou seja, pessoas que estão aí, né, já abriram mão de Deus por causa dos seus ídolos. Não siga o mesmo caminho. Eu tenho algo diferente com você. Então, Deus teve que tirar Abraão, não é ir contra a família, é tirar ele daquele universo de idolatria para que ele pudesse aprender sobre Deus e saber o que Deus tinha para a vida dele, sabe? Então, às vezes, Deus está nos tirando de locais, por exemplo, pessoas que às vezes estão no tráfico. Para a pessoa ela seguir aquilo que Deus quer, não adianta ela continuar no tráfico. Ela tem que sair. Ela tem que ter uma jornada com Deus para ela aprender sobre quem Deus é, longe daquelas influências, sabe? Porque senão você fica igual o culto de Samaria, onde ali havia uma mistura, né? Era Deus mais 5 cultos diferentes, tudo misturado. Então, Deus vai às vezes nos tirar do meio de alguma coisa, a gente vai ter que abrir mão, vai ter que abandonar, que é o evangelho que ninguém quer ouvir hoje. Essa aqui é a realidade. Vamos falar aqui no carioquês. É o que ninguém quer fazer hoje, abrir mão de coisas para ter um encontro, para saber o que Deus tem na sua vida. Pessoas querem ser abençoadas, querem seguir o plano de Deus na vida dela, etc., mas sem abrir mão de quem ela era. Sem abrir mão dos seus ídolos, sem abrir mão da imoralidade sexual, sem abrir mão da homoafetividade, sabe, da homossexualidade. Enfim, sem abrir mão daquilo que desagrada ao Senhor, querem que Deus se sujeite a isso. Deus não vai se sujeitar. Ou você sai de Ur dos Caldeus, ou você lerá, ou você vai continuar no mesmo lugar, vai ficar no mesmo lugar. O Rashi, que é um judeu muito famoso aí, que interpreta, né, muitos desses textos, principalmente esses primeiros 5 livros, né, ele traduz essa frase como jornada para si mesmo. Então seria mais ou menos como se Deus estivesse dizendo assim, ó, vá para o seu propósito. O seu propósito não é aqui, não é na idolatria, não é no pecado. Deus tem algo melhor pra gente. Deus não quer que você viva uma vida de pecado, cara. Deus tem algo melhor para você. Uma coisa também interessante é que Abraão não fez nada, né, cara? Ele não fez nada para merecer isso. Sabe, ele estava num local de pessoas idólatras, uma família idólatra. Só que Deus, ele nos compara a vasos. Já reparou isso? Você pega as cartas de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que nós somos como um vaso. Ou seja, nós somos o destino da graça de Deus. Ou melhor dizendo, nós somos o destinatário da graça de Deus. Sabe? Vaso é onde coisas são depositadas, cara. Então Deus está depositando em Abraão graça, sabe? Assim como em Noé. Essas pessoas não foram perfeitas, foram imperfeitas todas elas. Mas elas foram alvos da graça de Deus. Elas foram vasos, elas foram destinatários da graça de Deus. Deus não vai derramar graça sobre outros seres, a não ser nos seres humanos, a não ser na igreja. Aqueles que Ele está chamando para perto. Sabe como nós sabemos que vamos chegar no final ou não? Com a forma como nós respondemos ao chamado de Deus, ao lerá de Deus. Como nós respondemos a esse chamado é que vai definir como será a nossa jornada, se vamos chegar no fim ou não.
Abraão estava disposto a abrir mão de tudo, até do conforto, até das facilidades, para ir para um local desconhecido, para poder aprender sobre Deus. Paulo diz que ele abria mão de tudo, para que ele pudesse de alguma forma conhecer a Cristo. Então nós precisamos entendermos que a forma como nós respondemos ao chamado de Deus é que vai definir se vamos chegar até o final ou não. Como disse o apóstolo Paulo na sua última carta a Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é lindo demais, mano. Às vezes nós precisamos nos descobrirmos. Ler, lerá. Falar para alguém que está perto de você aí, ler, lerá. Siga a sua jornada para si mesmo. Vá por você, vá por si mesmo. Faça a obra. E aí você vai descobrir sobre você, sobre Deus e sobre o que Deus tem ou quer para você. Deus abençoe sua vida, tá? Não volte à sua vida antiga. Siga o que está lá em Hebreus, o novo e vivo caminho que é Cristo Jesus, tá? Que a incerteza do porvir não tire a coragem de seguir adiante. Deus te abençoe. Até o próximo conteúdo.